Shani cari siamo riusciti a cominciare il nostro video qua. Questo video vi farò un commento su una domanda, non la sei mia una domanda, però la sei un commento per dirvi merito. Pessoal, eu vou fazer aqui um comentário sobre uma pergunta, que não é, na verdade, uma pergunta, mas sim um comentário aí de vocês. É uma pergunta, na verdade, misturada com um comentário. Eu achei interessante, então eu trago para vocês aqui. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal e, claro, não esquece de ativar o sininho das notificações, porque é importante para você sempre ficar por dentro do conteúdo que é trazido aqui com muita regularidade. Na prática, todos os dias a gente tem conteúdo aqui, de domingo a domingo, para falar a verdade, sempre tem conteúdo aqui no canal Lenguamare, canal que é voltado para os vênetos, mas também é bem-vindo toda a população que gosta de conhecer mais sobre principalmente a história europeia, porque falando sobre um povo da Europa, a gente sempre acaba falando sobre a Europa inteira em algum momento ou outro, porque as histórias se cruzam, é impossível não cruzá-las, não? Então eu sou o Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare e você é bem-vindo. Começando o vídeo, como eu falei para vocês, isso aqui é uma pergunta, comentário, porque na verdade a maior parte do que os inscritos escrevem aqui é um comentário que eles dão a opinião deles, mas também muitas vezes nos deixam uma pergunta. Então eu não gosto muito de responder a pergunta de modo escrito, né? Porque eu acredito que é muito melhor quando eu trago a pergunta aqui para vocês, a pergunta falada, explicada, até mesmo para gerar mais vídeos e que eu faça com que esses vídeos eles sejam mais a cara de vocês, a cara das pessoas que assistem o canal. Portanto, eu gosto realmente de pegar esses comentários, essas perguntas e vir aqui e trazer um pouco de vocês aqui para esse canal também. Vamos lá, então eu leio aqui, a conta foi o @Mateus-ir3vv. Portanto, o nome, né, do nosso inscrito é Mateus. O Mateus, ele deixa esse seguinte comentário aqui: quantos vênetos sabem do quão numeroso é o número de descendentes de imigrantes vênetos no Brasil? Essa aqui é a pergunta. Então, ele adiciona um comentário que é: se for parar para analisar depois de portugueses, africanos e indígenas, os vênetos é o maior número, né, o maior grupo étnico do Brasil. Bem, essa aqui é uma questão muito intrigante e também muito interessante e importante, na verdade, para que a gente reconheça o nosso grupo como sendo um grupo construtor do Brasil. Eu agradeço o Mateus por ter colaborado com essa pergunta e esse comentário, e a todos vocês que sempre deixam as suas perguntas, os comentários, as sugestões de pautas. E eu me lembro, a partir do momento em que eu li esse comentário e essa pergunta, eu lembrei de uma aula de história que eu tive no ensino médio, já faz algum tempo atrás. Eu tive essa aula de história no ensino médio, onde o professor ele acabou trazendo alguns dados, né, para os alunos, e eu me incluía entre esses alunos, e ele trouxe alguns dados que, nos dados de imigração, nos números de imigração para o Brasil, para bem da verdade, alguns grupos, na verdade um grupo só, os africanos, eles não contam, porque não foi uma imigração, eles não vieram por conta própria, eles foram trazidos como escravos, como a gente já sabe, não? Então, só conta no número da imigração brasileira aqueles povos que vieram por conta própria, que vieram comprando a sua passagem, enfim. Esse aqui sim é a realidade da imigração. Os africanos, portanto, entram numa realidade de escravidão. Então, a gente já poderia, né, como a pergunta diz, quantos vênetos sabem do quão numeroso é o número de descendentes de imigrantes vênetos no Brasil, se for parar para analisar depois de portugueses, africanos. Assim sendo, falando sobre imigrantes, a gente já pode excluir os africanos do número dos imigrantes, porque eles foram trazidos à força, e nós restamos assim com os portugueses e os italianos em geral, porque não foram apenas vênetos que vieram da Península Italiana, então também outros grupos, é claro.
Certamente os indígenas não entram nessa conta, entrariam se estaríamos falando de 30 milênios atrás, porque eles também são imigrantes. Eles vieram pelo Estreito de Bering, né? Eles saíram lá da região da Rússia, enfim, da Sibéria, para bem dizer, né? Há 30 milênios de anos atrás. Portanto, eles são, sim, os primeiros donos dessas habitações, dessas terras, mas percebam, esse é até um assunto para um outro vídeo, mas eles não são donos do Brasil inteiro. Eles nem se consideravam assim. Segundo o fator histórico das cartas também registradas pelos primeiros exploradores portugueses, e nós temos aí Vasco da Gama, entre tantos outros, os indígenas, a bem da verdade, quando os portugueses chegavam, eles diziam, bem, nosso país, os portugueses pediam, ou os espanhóis, onde é a sua pátria? Onde é a sua nação? E eles não tinham a ideia que o Brasil inteiro era a nação deles, porque eles nem conheciam o Brasil inteiro, e isso em todos os lugares do Brasil. Eles diziam, a minha pátria fica dessa árvore e vai até aquela pedra lá no fundo. Então, eles não tinham essa noção que o Brasil era deles, mas sim aquelas regiões onde eles habitavam. Portanto, também não estaria correto dizer que o Brasil era dos indígenas, mas sim muitas partes do Brasil pertenciam aos indígenas, como ainda pertence, mas não o Brasil inteiro. Existia muito território que estava totalmente desocupado, que não pertencia a ninguém, que nem os indígenas habitavam. Então esse é um erro clássico que os brasileiros cometem, em dizer que o primeiro povo, sim, o primeiro povo do Brasil realmente foram aqueles indígenas de várias tribos, várias etnias, várias influências, mas não que todo o território do Brasil pertencesse a tribos indígenas, que todo o território do Brasil fosse de alguém, pois não era, está incorreto, está errado. Muitos territórios que os europeus chegaram no Brasil e tomaram posse e para contribuir, pelo menos os primeiros momentos, né, os portugueses não tomavam a posse dos territórios daqueles indígenas, porque os indígenas os ajudavam a conquistar as terras, a conquistar talvez muitas outras tribos selvagens que não queriam comercializar, não queriam conversar, ou muitas dessas tribos estavam apoiando franceses, holandeses, que, diga-se de passagem, eram povos muito piores na questão da colonização da terra, porque eles tinham visões mais agressivas e mais impositivas também para os nativos brasileiros. Portanto, nem todo o território era indígena. Mas agora, voltando para a nossa terra aqui, para a nossa pauta, bem dizer, nós temos sim, o primeiro grupo são os portugueses. O primeiro grupo, se a gente for elencar de brasileiros nesse comboio de imigração, os primeiros são os portugueses, que são os primeiros colonizadores, os primeiros imigrantes, e depois, obviamente que se fosse por um número étnico, nós teríamos os africanos, com certeza, não? Mas como estamos falando sobre imigração, então eles não entram nesses dados aqui, eles vão entrar em outros dados. Em segundo lugar, nós temos os italianos, aqueles que vieram da Península Italiana. E aí, claro, a gente sabe muito bem que o maior número desses imigrantes, eles eram de fato imigrantes que vieram da região do Vêneto, vieram de outras regiões, obviamente, né? Vieram tanto do norte quanto do sul, mas a maior parte desses imigrantes vieram da região do Vêneto, e é por isso também que acredito que o Mateus, ele fala, né, um dos maiores números aí, dos imigrantes, descendentes de imigrantes no Brasil são vênetos. E eu concordo com isso porque a maior parte era do Vêneto e, portanto, grande parte dos imigrantes que vêm em segundo ranking após os portugueses eram realmente esses italianos que vieram da região do Vêneto. E aí está aquilo que eu coloquei aqui para vocês, que eu ponderei no início, né, do nosso vídeo, que isso é muito importante para nós como grupo étnico, porque também faz com que pensemos de um jeito mais equilibrado sobre a importância da nossa imigração em terras brasileiras. Sendo o segundo grupo étnico de imigrantes
que veio com uma proposta de construção, com uma proposta de colonização, uma proposta de prosperidade. Então, também ajudamos em grande parte a construir esse país, essa nação, após, claro, os portugueses, e aí nesse número da imigração, da colonização, porque também aí depois no número geral a gente tem que considerar outros grupos também, né? Os africanos, por exemplo, mas é muito importante que a gente tenha essa conta em mente que dentro dos dados da imigração, os portugueses são os primeiros e nós somos os segundos. E claro, depois nós temos os outros também que vieram da Península Italiana e que devem ser considerados também. Portanto, eu gostaria, quando eu vi esse comentário, essa pergunta, eu achei bem propício para que a gente tenha noção da importância que foi a nossa imigração, da importância de terem trazido os povos, né, essas pessoas da Itália, para ajudar na construção de um novo país, de um país que estava se vendo livre desse processo da escravidão e formando assim uma nova pátria, uma nova economia, uma economia de pessoas livres que pudessem trabalhar sem as amarras da escravidão. Eu agradeço mais uma vez o comentário, também agradeço obviamente a pergunta, o Matheus, muito obrigado, e eu já sugiro que você deixe também a sua pergunta, o seu comentário, a pauta para um próximo vídeo, que assim a gente consegue conversar de um modo muito melhor. Então, nos vemos na próxima. Tchau, tchau, Strucon.